BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. O Legal Counsel, uma empresa, desempenha um papel estratégico ao oferecer orientação jurídica para garantir conformidade com leis e regulamentos, mitigar riscos e apoiar a tomada de decisões corporativas. Ele atua na elaboração e revisão de contratos, gestão de litígios, proteção da propriedade intelectual, governança corporativa e assessoramento em fusões, aquisições e outras transações. Além disso, colabora com diferentes áreas do negócio para alinhar as estratégias jurídicas aos objetivos da empresa, promovendo segurança jurídica e evitando passivos que possam impactar a operação. E este é o tema do nosso episódio de hoje no BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bidini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Luiz Otávio Mascolo, Legal Counsel do Swiss Re Corporate Solutions. Luiz tem mais de 10 anos de atuação em direito corporativo, seguros e resseguros, especializado em contratos e compliance. Ampla vivência em empresas multinacionais e escritórios, focado em gestão de riscos, governança corporativa e suporte estratégico a negócios. Luiz, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Gabriel, obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui, finalmente bater esse papo com você tão importante para o nosso mercado. Obrigado de coração pelo espaço. Imagina, cara, eu que agradeço. Luiz, a gente já se conhece há um bom tempo aí, tá sendo muito bacana poder acompanhar a sua trajetória, mas para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, por favor. Cara, na verdade, eu caí na advocacia de forma um pouco de paraquedas, né? Eu queria ser publicitário quando eu estava na escola, só que eu comecei a fazer publicidade e durante o curso eu percebi que não era para mim, aí eu tive a grande ideia de ser policial. Só que essa eu não sabia, de fato. Eu queria ser delegado federal. Legal. Só que para isso você tem que prestar um concurso, e para você prestar o concurso para delegado, você tem que ser bacharel em Direito. E aí eu larguei a publicidade, prestei vestibular de novo, fui fazer Direito e, obviamente, durante o curso, o meu objetivo mudou radicalmente e estamos aqui. Largou a ideia de ser publicitário, mas casou com uma publicitária, né? Pois é. E, Luiz, eu queria saber, como que você chegou na área de seguros e resseguros? Eu cheguei na área da seguinte forma, pouco depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar no escritório de advocacia que faz recuperação de crédito para seguradoras. Na época era principalmente a Sul América e a Porto. Uhum. Então, ainda que eu atuasse com seguros, eu focava muito mais na parte processual. A matéria securitária era mais um pano de fundo para as teses, enfim, justamente para a cobrança de prêmio inadimplido ou para outras questões contratuais dos seguros massificados, que era com que eu atuava na época. Uhum. Aí, depois de um tempinho nesse escritório, meu amigo Gustavo Leon, que já está nesse mercado há bastante tempo, ele me indicou para uma seguradora, ele falou, olha, tem uma oportunidade aqui, se você quiser passar para o lado do cliente. Eu gostei, fui para Fator Seguradora, onde eu fiquei acho que perto de 5 anos. Pô, beleza. E lá foi assim, uma experiência muito gratificante, porque lá eu descobri, eu já tinha atuado com seguro massificado, mas eu comecei a atuar com seguros de grandes riscos, que são seguros voltados para um segmento corporativo, PJ, totalmente diferenciado. E lá eu me descobri. Tem um jargão no mercado de seguros que fala que quando o bichinho do seguro te morde, você não volta mais. E isso é muito verdade. E aí eu fiquei um tempo na Fator Seguradora e em 2021 eu migrei para a Swiss Re, onde eu estou até hoje. Legal, Luiz. O bichinho do seguro te morde e segura, né, cara? Mas então, Luiz, eu queria saber como que, para quem não conhece o que faz o Legal Counsel, você podia contar para a gente um pouco das responsabilidades suas, ou do Legal Counsel em geral, e como que é o dia a dia, para quem não conhece mesmo. Olha, o Legal Counsel, ele é também chamado de um advogado in-house, né? Ele é um advogado cativo normalmente de uma empresa ou de uma entidade qualquer.
É um dia a dia muito heterogêneo, Gabriel, pelo seguinte: o advogado de empresa, o cativo, ele tem as obrigações próprias que todo outro tipo de advogado tem. Uhum. Ele cuida do societário da empresa, ele cuida do contencioso. O contencioso, acho que todo mundo que acompanha o seu podcast sabe, mas é basicamente a parte processual, administrativa, judicial, fiscal, etc. Uhum. Tudo isso são funções muito naturais do dia a dia do advogado. Só que, além disso, o advogado in-house tem uma outra função, que é a que mais me agrada, que ele é necessariamente um parceiro de negócio. O advogado, o legal counsel, ele tem que, é muito profundo no dia a dia dele, ele estar próximo dos clientes internos e até externos da empresa e ele atuar junto com o negócio para construir soluções para problemas diversos que possam surgir durante o negócio. É uma função muito, assim, criar soluções tailor-made para problemas dos mais diversos tipos envolvendo as linhas de negócio. Então o legal counsel não tá para empacar o negócio ali? Não é mentira, é isso? Não. O bom legal counsel, não. O bom legal counsel, ele é um enabler, como dizem, ele é uma pessoa que faz o negócio acontecer, porque muitas vezes as empresas querem fazer um deal, querem fazer uma transação que legalmente ou regulatoriamente não seria possível pelos modos pensados. Então, é trabalho do legal counsel criar uma via legal, uma via lícita que permita que o negócio seja concretizado. Porque, veja, o advogado que, quando consultado, ele simplesmente abre a lei e fala, ó, diz aqui que não pode, então não pode ter um bom dia. Ninguém precisa pagar um advogado para isso, todo mundo sabe ler e a lei é pública. Então, o advogado ele tem que ter uma expertise que reúna o conhecimento jurídico aprofundado para ele saber o que ele pode fazer e o que ele não pode, e também um conhecimento de negócio, não necessariamente tão aprofundado quanto a linha de negócio, porque senão ele teria que trocar de área, o que acontece com uma certa frequência. Só que ele tem que ter um conhecimento muito bom, balanceado das duas esferas, para ele poder juntar as duas, fazer as duas se conversarem. O legal counsel de excelência, Gabriel, eu gosto de pensar que ele é um arquiteto de soluções jurídicas, ele não é necessariamente um advogado no dia a dia dele. Ele arquiteta soluções para os diversos problemas que a companhia que ele defende enfrenta no dia a dia. Sensacional, Luiz. E é bacana isso que você traz, porque às vezes a gente fica com a impressão, né, ou muitas pessoas têm isso, de que o advogado está ali para empacar o negócio. Eu sempre falo que, na verdade, é isso mesmo que você falou. O papel do advogado também vai além disso, vai além da mitigação de riscos. Obviamente que tem os advogados que são especialistas nisso, são muito bons no que fazem. Mas para quem está dentro da empresa e quando você vai contratar alguém, você está querendo ir além disso, correto? Porque hoje o jurídico é muito mais do que uma área de só para mitigar risco, mas está ali dentro da estratégia do negócio mesmo, porque pode ajudar, como você disse, a viabilizar e está ali junto nas tomadas de decisões. É correto isso ou eu estou viajando? É corretíssimo, Gabriel, porque hoje o jurídico ele é business partner. Ele Legal. tem que ter um viés client face, ele tem que ter um viés do business mesmo. Não basta hoje para o advogado estudar só o direito, por mais que isso seja mandatório, ele tem que se aprofundar mais. Não só no direito, mas ele tem que olhar para o lado e entender a que o direito serve. Porque o direito ele é um instrumento. Direito nunca é um fim em si mesmo, ele é um fim para regular relações entre pessoas, relações jurídicas, negócios jurídicos. Então, o advogado de antigamente, você e eu temos proximidade com alguns, a gente sabe, era comum na advocacia você parar no meio, assim, da instrumentalização do direito. Você dá uma resposta puramente jurídica que pode ser satisfatória ou não para o seu cliente. Hoje, o advogado ele tem que ir no fim, na causa raiz que leva ao propósito do direito. Ele tem que entender do business para, usando o direito como um instrumento de viabilização do business, fazer a parte dele para que os negócios aconteçam. E hoje o advogado fazer a parte dele vai muito além do direito. Tem que estudar as estratégias comerciais da empresa, tem que conhecer os produtos, tem que entender como o mercado funciona, quem são os outros players do mercado no caso de seguros. Além de eu saber sobre leis e regulamentações voltadas aos seguros que a minha seguradora trabalha, eu tenho que entender também quem é o corretor, quem é o ressegurador, o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, para que eu possa dar a melhor solução
para as linhas de negócio e a área comercial da seguradora onde eu trabalho, quando elas me apresentam um problema ou um pedido ou uma pergunta. E é Sensacional. importante estar sempre andando. É importante uma outra coisa que eu acho Claro, bacana por a favor. gente discutir, uma tendência do advogado também, o advogado ele tem uma tendência um pouco isolacionista, né, Gabriel? Total. Ele se isola no gabinete, É isso isso. gera um afastamento, né? Porque, como você falou, o advogado, ele tem que se esforçar muito para ter um conhecimento adequado, que é como eu estou repetindo aqui, passa do direito, para dar respostas boas, só que ele também tem que estar presente, ele tem que ser disponível. Então, se o advogado fica ali no famoso, no jurídico, que muitas vezes é uma sala separada, ou as pessoas nem lembram dele, ou falam, puta, eu não vou bater lá, não sei o que está acontecendo, sem estar em reunião, vou tocar Uhum. aqui, vou passar reto, depois eu falo com ele, depois nunca chega. E aí, às vezes, acontece um problema que não teria acontecido se o advogado tivesse não sido consultado, mas participado da operação desde o início. Então, acho que geograficamente também é importante o advogado estar sempre presente. Eu tive um professor no Uhum. INSPER, um cara espetacular, o Rodrigo Rebouças. Eu acho que já sei quem é. Ele é fantástico. Ele falou que quando ele chegou a ser diretor jurídico, acho que em Uhum. algumas empresas, ele fazia questão de sentar, de botar a equipe dele inteira perto do comercial. E É ele isso. falava, tanto pelo happy hour, porque todo mundo gosta de se divertir, e o comercial é sempre quem puxa o bonde, do ha-ha-ha, mas também para saber o que está acontecendo. É isso. Eu estar ali, eu estar sempre sendo visto, sempre sendo entendido como alguém disponível. Então, estar sempre participando das discussões e dando o viés jurídico necessário para as discussões. Eu acho que isso é primordial. O advogado ele tem que sentar junto, ele não tem que ser uma entidade separada. Caramba, Luiz, que legal isso que você traz, cara, porque o primeiro que o comercial diz muito do espírito da empresa, né? Você vê ali como que tá rodando o negócio, porque se a pressão tá muito ali, você vai perceber pelo clima do pessoal do comercial, a tensão e tudo mais, e eles estão ali trazendo o resultado, que é muito bacana isso que você traz, Luiz. E, cara, eu queria saber, na sua opinião, o que é importante? Porque, por exemplo, vocês têm muita coisa interna, não de vocês, tá? Da sua seguradora, mas na sua visão como Luiz mesmo, separado disso. O que é importante para quem vai atender a empresa? Isso eu digo os advogados parceiros, de escritórios parceiros da empresa, que vão ser contratados para fazer determinado serviço. O que você acha que é relevante para eles e o que você acha que também é aquele escritório que você quer ficar longe? Você, Luiz, tá? Tá bom. Eu vou começar falando o que é necessário. Tá. Eu vou pular a parte de, o advogado que quer ser parceiro de uma empresa tem que conhecer o business de uma empresa. Isso não é importante, isso é o básico. Um escritório, vamos supor, um escritório que queira ser relevante, que queira ser conhecido no mercado de óleo e gás. Sim. A equipe desse escritório tem que ser profunda conhecedora de todo o normativo e mercado de óleo e gás. Eu pulo essa parte, que isso é o básico. Sim. Além disso, o que eu acho importante, o escritório que ele quer atender um certo métier, ele tem que falar a língua dos players desse mercado. É O que eu isso. quero dizer com isso? Existem empresas mais agressivas, existem empresas mais conservadoras, existem empresas que gastam fortunas em marketing, em branding, existem empresas que são mais low profile, e o escritório que quer atingir essas empresas tem que saber conversar com cada uma delas, entender pela mensagem que essas empresas passam para o mercado, qual que é o perfil desse cliente, como é que eu me aproximo desse cliente. Isso é um desafio grande, principalmente para escritórios full service, que eles querem, o objetivo é atender todos os clientes relevantes. O escritório full service, não vou nomear aqui, mas todo mundo sabe quem são, eles têm um range de clientes muito alto. São empresas grandes, são family office, são multinacionais. Essas empresas acabam falando uma língua diferente de empresas de médio e pequeno porte. Porque as de pequeno e médio porte, elas muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes elas estão ainda galgando, buscando market share, competindo por cliente com empresas maiores, então elas têm um viés comercialmente mais expansivo. Então elas falam outra língua, elas falam mais alto. Uhum. Empresas maiores, mais consolidadas,
dependendo do perfil, são mais low profile, ou tem uma estratégia de marketing um pouco mais fluida, um pouco mais orgânica. O advogado, para ele ter entrada nessas empresas, ele tem que, às vezes, até se portar de uma forma diferente. É isso. Tanto em uma quanto em outra. Total. Porque, veja, vamos pegar um exemplo aqui. O founder de uma startup. O cara está a 1.000 por hora, todo dia, de domingo a domingo. Ele busca um crescimento acelerado, é uma pessoa com fome de produção, porque é uma pessoa que começou muito depois de outros players do mercado dele, provavelmente. Às vezes é uma pessoa que teve uma ideia diferente e está tentando convencer investidor, então é uma pessoa com viés mais inflamado. Se chega um advogado mais sóbrio, com uma fala mais mansa, ainda que seja excelente, a mensagem que ele passa para esse cara, o cara fala, pô, ele não está ele não está na mesma vibração que eu, ele não vai atuar, assim, ele não vai defender os meus interesses com a gana que eu gostaria, ainda que muitas vezes isso não seja verdade, mas é uma questão de uma mensagem não verbal. Agora, pega o contrário. Pega um advogado muito inflamado, muito agressivo, numa empresa mais conservadora, uma empresa às vezes centenária. A seguradora onde eu trabalho tem 160 anos. Então, e tem um linguajar mais conservador, um corporativismo mais sólido. Se chega um advogado mais doidão lá, eu não dou atenção para esse cara. Principalmente, Gabriel, empresas que têm uma preocupação ainda grande com isso são empresas com capital aberto. Porque se o advogado que está representando essa empresa numa causa, que está dando um parecer que a empresa contratou, fala alguma coisa mais áspera, pega mal para o mercado. Pode sair na impacto mídia, stakeholders. Se for, afeta o preço das ações. Então, aí o cuidado é redobrado. Então, o que eu teria para te responder nesse sentido, assim, é aquele velho ditado, know your audience, know your client. A gente tem um negócio, né, que a gente aprendeu na faculdade de propaganda, né, acho que é do McLuhan, Marshall McLuhan, eu sempre confundo de quem que é, mas o meio é a mensagem. Então, cara, é isso que... eu acho que é o Marshall McLuhan, quase certeza. Mas é isso muito que você traz, Luiz. Cara, quanto insight da hora que você trouxe aqui. Estou, assim, maravilhado, velho, porque é muito legal isso. Você mostra uma visão de negócio, mostra de como que você tem que se preocupar, e eu acho que isso é muito bacana, mas eu acho que a principal coisa que você traz é, tipo, primeiro que a parte técnica aqui a gente já está superado. O cara que vai ser contratado tem que ter a parte técnica, isso daí é o básico. Mas eu acho que ainda, por mais que você fale isso, que é algo que o cara tem que entender o mercado, muitos escritórios não entendem. Vai lá, começa a falar, não sei se você já viu isso, alguém vai te falar, vender os serviços jurídicos, começa a falar, olha, o meu escritório fica na Faria Lima, eu tenho 45 advogados prontos para te atender, a gente atende todas as áreas que você precisa, eu já fiz isso, começa a falar dele, e nem perguntou para você o que você estava precisando. Eu não sei se você já passou por situações assim, ou se eu estou viajando. Gabriel, eu passo por isso a cada alguns meses. Putz, grila, cara. Porque é muito comum escritórios quererem vender serviço para as empresas, e o que mais acontece é, assim, algum colega da empresa mesmo, que conhece algum dono de escritório, vem para mim e fala, Luiz, eu conheço um advogado tal, ele queria apresentar o escritório, tudo bem? Eu sempre aceito. Tá bom. Porque acho que a gente nunca pode limitar as nossas possibilidades. Concordo. Eu quero conhecer todo mundo, eu quero saber, assim, se eu tiver algum problema XYZ, para quem eu posso ligar. É isso. Então, quanto maior o leque, maior o portfólio, melhor. E quando o escritório, muitas vezes eles querem fazer presencial, recebo todo mundo, é sempre bacana. E acontece muito isso que você falou. Eu tenho um escritório em tal endereço, eu tenho curiosamente, muitos do Rio. Falam, a minha matriz é na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu tenho uma filial aqui na Faria Lima, não sei o quê, e eu tenho tantos advogados, eu tenho correspondente, e também alguns até fazem isso, eu tenho correspondente em Londres, eu tenho correspondente em Nova York, é interessante também. Super legal. O trabalho é multinacional, não preciso disso, porque já tem uma rede de advogados parceiros no mundo, mas isso é interessante. Aí, tudo bem. Aí eu começo. Tá, mas sobre tal assunto, o que você já fez? Porque, de novo, é uma seguradora. É uma seguradora que atua com grandes riscos. Você quer saber o track record dos caras. Legal. Exato. Aí eu pergunto,
X. Aí o cara fala, olha, isso não, mas eu já ganhei grandes causas em auto, em vida, em previdência. Grande, muito bacana, é o mérito do cara, mas eu não trabalho com isso. O cara não fez nem o trabalho de entender o que você faz. Então, o que eu acho que, primeiro, antes do don'ts, o do's. O que eu acho que o advogado que quer se aproximar de uma empresa tem que fazer? Gabriel, a mesma coisa que um bom candidato faria numa entrevista de emprego. Estuda a empresa antes da Cara, conversa. Chega na conversa com informações sobre a empresa. Ainda que você fale, olha, vou chutar aqui, eu nunca fiz nada no property, mas eu sei que a sua empresa está com tal estratégia, porque eu vi artigo do seu presidente no jornal. Então, pensando no que o seu presidente, no seu CEO falou, eu já pensei em tal coisa, e eu tenho experiência nisso, eu posso te ajudar. Se você chegar com o prato pronto, você já encanta o cara. Cara, você está falando exatamente de uma parte que o desenvolvimento de negócio faz hoje, que está cada vez mais em voga, e que inclusive, que agora esse episódio vai ser mais na frente, mas até lá já vai ter lançado a nossa conversa lá no Insta, a seu convite. Primeiro, meu agradecimento aqui. Não acredito que não é meu. E, cara, a área de desenvolvimento de negócio que os escritórios agora estão começando a se preocupar é exatamente isso, cara. É você se preocupar com preparação para o prospecto, mas é entender o mercado do cliente, é você chegar perto da reunião e ter um estudo. Quais foram as últimas aquisições dessa empresa? Quais foram as últimas grandes operações? Quem que é o presidente atual aqui no Brasil? Quem que é o presidente global? Qual que é a ordem que vem de global para o presidente do Brasil que vai para o diretor jurídico? Quais foram as últimas entrevistas que esse cara deu? O que eles estão buscando? Qual que é a meta deles para o Brasil? Quantos funcionários eles têm? Que tipo de ação tem? Cara, você percebe que quando você chega assim, você não precisa nem... Você só escuta primeiro, né? Que eu acho que é o primeiro ponto. Entender o que o cliente precisa. Olha, vem aqui conversar com você. Eu queria conhecer um pouco mais sobre o que você está fazendo. O que vocês estão buscando? E se o cliente for fechado, fala, não, na verdade, queria, se fosse direto ao ponto, mostre que você sabe, fala, olha, fiz essa pesquisa, eu sei que hoje, aparentemente, o posicionamento de vocês no mercado é esse, aparentemente, olhando as ações de vocês têm tais problemas em contencioso, eu vi que está tendo uma coisa de tributário agora que pode ser interessante para a área de seguros por conta disso, eu vi que está vendo uma lei aí, está passando pelo Congresso tal coisa, vocês já pensaram nisso, não sei se vocês estão fazendo, eu vi que a tal seguradora está dentro do Brasil e é a sua principal concorrente, então não sei como vocês estão agindo dessa maneira, se vocês estão achando que eles estão fazendo algum aspecto anticompetitivo. A gente tem uma área aqui de concorrencial que pode ajudar vocês, e eu vi que vocês hoje têm, sei lá, o tal escritório atende vocês porque eu vi que tal ação tal, mas eu não sei se eles cobrem isso, por acaso vocês estão fazendo isso, qual uma dor do mercado que vocês têm, eu gostaria de entender mais. Cara, é o básico, né? É o básico. E um ponto antes de entrar no não fazeres. Isso tudo que você listou aqui, Gabriel, tá de graça na internet. Total, cara. Você não precisa nem pagar uma grande pesquisa. Você acha pesquisa da GV, você acha a entrevista no Exame, na Folha, não sei aonde. Cara, tá tudo. Se você pegar qualquer empresa com quem você queira atuar e você jogar no Google, o que você vai achar de informação? E assim, as empresas publicam, claro que não segredo comercial, não coisas muito internas, mas assim, as empresas publicam as suas intenções e parte das suas estratégias para todo mundo ver. Total, cara. Para mandar mensagem para o mercado, para os acionistas. Muita coisa de uma empresa você pega sem pagar R$1. E, cara, se você entrar no site da empresa, a maioria está bem estruturadinho ali, porque tem que estar, enfim, tem que estar transparente ali, mas você vai achar missão, visão, valores. Vai achar, às vezes, carta do presidente do ano, carta aos acionistas, a história da empresa, quanto tempo está no Brasil. Cara, tá tudo ali. Exatamente. Eu fico revoltado, desculpa, porque às vezes as pessoas não fazem o básico, e a gente vê que isso acontece muito no mercado, né, Luiz? Não sei se estou viajando. Não, você tem toda a razão. E fazendo essa lição de casa, chegando falando, eu sei tudo isso da sua empresa, antes de sentar aqui com você, eu já pensei em tais ideias, mas quero ouvir de você para mostrar que eu quero construir algo junto. Isso mostra que você parou 5 minutos da sua vida para se importar com as dores do cara, com os objetivos do cara, e não é só mais um. Você mostra que você não está batendo de andar e andar no prédio onde o cara trabalha para vender serviço. Você quer falar com ele. É isso, cara. Isso faz toda a diferença. Isso é uma coisa, a gente já teve essa conversa informalmente. Sim. Isso é atendimento, isso é experiência do cliente. É um negócio que advogado, infelizmente, no Brasil não é treinado a fazer. Não, cara. É uma competência que todo mundo pode desenvolver, alguns com mais facilidade, outros com menos. Não é uma facilidade que eu tenha, naturalmente.
mas é É, uma isso é coisa treinável. é treinar. É uma coisa que o lado comercial, tem gente como você que tem isso muito fácil, que tem isso muito natural, Legal. e tem gente como eu que precisa treinar muito. Mas todo mundo consegue. Hum. E assim, o cliente, cara, todo mundo gosta de sentir que é levado em consideração. Todo mundo gosta de se sentir Atendido, ouvido. atendido, sentir que alguém parou para me ouvir, alguém parou para entender o meu problema. Total. Cara, isso é metade do caminho. E tem o don'ts, né? Que Gabriel, também do não fazer. Eu vou pular a parte do não fazer bobagem, não fazer coisa errada, porque isso também é o básico. Erros técnicos, Sim. escritório tem que ter ali um trabalho de revisão, um trabalho de reflexão dos próprios afazeres. Eu vou pular essa parte. Tem um negócio, eu acho que isso é verdade em toda profissão. Eu tô com medo que você vai falar isso. Não vou nem mentir. Só que, cara, reputação É, é muito pesado na advocacia. Eu acho que é pesado para todo mundo, mas, cara, te dou um exemplo até de um dos produtos que a seguradora onde eu trabalho atua, o RC. sim. Os seguros profissionais, o E&O, Uhum. chama assim, são seguros para certas profissões. E tem o E&O médicos para erros médicos, E&O advogados para erro de advogado, tal, tal, tal. Por que eu estou falando isso? Cara, se um advogado erra, isso nunca é esquecido. Não. Isso não passa nunca. Se um médico erra, claro que na hora assusta, mas, cara, aciona o E&O, paga, acabou. Cara, daqui um ano ninguém lembra mais. O advogado que tem a sua reputação arranhada, ele nunca vai atingir o potencial pleno dele mais. O advogado, ele Concordo. literalmente vive de reputação. É a reputação que paga o supermercado dele. Total. Então, assim, o advogado ele tem que cuidar, o escritório tem que sempre cuidar muito da sua reputação. E hoje em dia, com rede social, isso virou um desafio ainda maior, porque hoje tem toda uma exposição midiática, tem gente monitorando. Eu também não vou citar nomes, mas você sabe quais são. Tem páginas da internet que eu acho bom, eu uso, que ficam monitorando o comportamento trabalhista inadequado de escritórios. Sim. Você sabe qual é? Sei, cara. É um trabalho fenomenal. Eu gosto, eu uso, eu já recusei visita de escritório com base em coisas que eu vi ali. E você pode dizer, poxa, Luiz, mas e a presunção de inocência? É, Escritório, cara, eu não sou juiz. exato. E eu preciso me preocupar com a reputação da empresa onde eu trabalho. Então, É. eu não quero esta empresa vinculada a escritórios de quem foram ditas certas coisas. Não, e tem que ter essa preocupação, cara. Só pensar hoje a relação das marcas com influenciadores. Aquilo tá ali. Ou, por exemplo, se a marca tá, sei lá, tá patrocinando algum campeonato de futebol e aquele houve alguma coisa no estádio de cunho racista e não fizeram nada por conta daquilo. E aí? É a sua marca que tá ali. Então, cara, eu concordo plenamente, a reputação tá no direito. Outro dia eu tava conversando comigo e me falou, pô, Gabriel, mas eu faço o mesmo trabalho que aquele cara que tá assim, não sei quantos anos no mercado, só que ele cobra uma nota. Eu falei, mas ele não tá cobrando uma nota. Não necessariamente ele que vai fazer o trabalho, pode ser que seja o estagiário dele, o advogado júnior que seja, mas ele tá emprestando a reputação dele. O escritório não tá preocupado se o escritório tá preocupado. Eu tô contratando o cara que se acontecer alguma coisa, eu sei que eu tô contratando melhor e a responsabilidade é dele. Mas eu fiz o melhor que eu podia ali. Então, é reputação, lógico que é. Então, isso que você está trazendo é muito bacana, porque ainda no Brasil, porque a gente vê lá fora, ainda existem as marcas, né? As marcas dos escritórios grandes, e lá faz muito sentido isso, a gente pensar nos Estados Unidos. Não, lá pode fazer propaganda em outdoor, lá tem outra dimensão. Exato, mas ali existe um negócio da marca de verdade. No Brasil existe também, tem os grandes escritórios, tem a marca dele. Mas ainda no Brasil, a contratação nacional é feita por confiança. Sim. Você contrata alguém porque você confia nele. Assim, a parte técnica, de novo, já é o básico, mas é muito confiança. É o cara que você conhece, que você já viu o trabalho, que você conversou, que você sabe a história dele, sabe todo o negócio, não é a marca, é o advogado. Tudo bem, tem a marca pessoal, mas é o advogado ou a advogada. Você vai ali na pessoa. Mas então, cara, Luiz, é sempre muito gostoso conversar com você, viu, cara? Não, você me provoca, assim, eu fico super animado com essas coisas.
Isso que você falou é fundamental, Gabriel, pelo seguinte. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, não existe empresa. Toda relação entre CPFs. É isso, cara. Isso é muito verdade pelo seguinte, eu nunca contratei um escritório só primariamente pela placa. Sempre é porque eu conheço o sócio ou eu conheço algum advogado lá dentro e foi. Claro que a placa é um motivador para você contratar, é um selo de confiança. Mas eu nunca bati num escritório e falei, não conheço ninguém aí, mas a reputação de vocês me passa segurança, vamos conversar, eu estou com tal problema. Não. Sempre foi uma aliança, secundariamente a marca, mas primariamente eu liguei para alguém que eu conhecia lá. Cara. Então, cara, é uma relação pessoal. Então, isso que os escritórios fazem de, oi, posso mostrar meu trabalho? Tem que ser feito, o advogado tem que prospectar cliente. Você vê que escritório de advocacia ou advogado autônomo, Gabriel, hoje é uma empresa. Concordo. É uma empresa como outras de qualquer outro segmento. Tem que ir atrás do cliente, tem que, dentro do que a ordem permite, ter iniciativas de marketing, tem que trabalhar muito bem a reputação e, claro, investir pesado na parte técnica. Fez a graduação? Você pega uns advogados bons aí que você reconhece, porque todo mundo sabe quem são os melhores e quem são os não tão melhores na equipe. Sim. Paga uma pós pro cara, sabe? É isso. Paga uma especialização pro cara, ou até, se for o caso, paga um rotation pro cara. Tem um negócio bacana que eu não saberia te dizer o quanto isso é comum em outros segmentos, mas eu já vi algumas vezes isso no mercado de seguros, que é o secondment. Sim. Eu acho isso de um brilhantismo, que é um escritório emprestar o advogado para o cliente e o cliente trabalhar dentro da empresa por um período X, 6 meses, 1 ano, e voltar para o escritório com a expertise que ele pegou no cliente, trabalhando como se ele fosse funcionário da empresa, não do escritório. Sim, eu acho muito legal o negócio do secondment, secondee, cada um fala de um jeito, né? Secondment, sei lá. Mas enfim. Eu conheço como secondment. Secondment, deve ser isso mesmo. Mas o que eu vejo, uma coisa eu concordo com você, é uma excelente coisa, mas tem alguns escritórios que fazem da maneira errada, que eles jogam lá e dane-se, não acompanham o que o advogado está fazendo, não dá suporte, fala, fica lá, é só mais uma maneira de contratar um terceirizado, que é o que algumas empresas fazem, né? Porque você não fica com a relação, todo ano está com o escritório e beleza, não estou falando que está certo ou errado, mas não tá errado. Tá errado. Você só jogar o cara ali e falar, ouça, veja e aprenda. Não. Você tem que ter, como tem no escritório um acompanhamento de desempenho, quando o cara está fazendo essa experiência remota no cliente, tem que ter triplamente esse acompanhamento de desempenho, porque aí o cara é o representante do escritório no cliente. Aí que o cuidado tem que ser 40.000%. Eu vi uma vez um caso, veja isso que engraçado. Haviam contratado, uma empresa X havia contratado uma advogada secondment, e só que ela começou a ficar brava com o escritório que ela estava, que tinha feito a contratação, né? O escritório que estava ali prestando esse serviço, porque o escritório não dava suporte nenhum. Só que ela estava indo muito bem na empresa. Ela falou, olha, eu gosto muito de vocês, tal, mas o escritório não está me dando suporte. Você acha que poderia ver com outro escritório de me contratar e me dar esse suporte? E a empresa falou, claro, porque a gente quer alguém que tenha um suporte do escritório. Foi lá, saiu desse escritório que tinha deixado ela lá e foi para um escritório que estava dando suporte certo. Cara, eu achei aquilo maravilhoso, principalmente da ação do advogado, porque foi corajosa, e da empresa também de aceitar numa boa. Porque queria estar um serviço bem prestado e queria que aquela advogada tivesse suporte do escritório. Então, eu acho muito legal isso que você traz. Luiz, o papo tá excelente, cara, mas infelizmente chegando ao fim aqui. E, cara, eu queria agradecer a sua presença no BD Law e por ter compartilhado da sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar que o pessoal quiser falar com você. Tenho sim. Eu que agradeço o espaço, gostei muito da conversa, gosto muito das nossas conversas. Eu também, cara. É sempre uma alegria conversar com você, agora participar do BD Law é uma alegria maior ainda. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Quem quiser entrar em contato comigo, à vontade, o meu LinkedIn é Luiz Otávio Mascolo, Luiz com Z. Mascolo, Mascolo. Luiz, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no @BDenLaw, e no meu LinkedIn, Gabriel Bidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá.
BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.